que fazer uma alteração aqui no que estava previsto para mim falar. Porque esses dados que foram apresentados aqui são dados que preocupam. Eu diria que são dados preocupantes. Embora aquele percentual que você vê lá de 0,5%, 1%, 2%, na sua cabeça ele possa não representar muito, mas ele representa uma tendência. E tudo que é tendência, ela indica, aponta que ela pode se tornar numa proporção maior. Então, se aquele número está ali, se aquele 0,5% ele está presente, nós precisamos dar atenção para ele. O que vocês estão vendo aí? Quando você vê uma placa dessa, essa placa, você está no trânsito, se você trabalha, na empresa que você trabalha, se tem uma placa dessa, o que ela diz para você? É um alerta, que você deve ficar ligado, que você deve ficar atento, que ela representa alguma coisa. Então, esses percentuais que foram apresentados aí, eles querem dizer alguma coisa para nós. E principalmente para nós que cuidamos de jovens e adolescentes. Todos nós que estamos aqui, nós lidamos com pessoas, com homens, com mulheres, com jovens, com crianças, com adolescentes e adultos. É diferente a maneira como nós lidamos com as pessoas da maneira que nós lidamos com coisas, com objetos inanimados. Certo? Então, essas pessoas que nós estamos lidando, no caso aqui, jovens e adolescentes, eles requerem da nossa parte uma atenção maior. Principalmente por conta desses números que foram apresentados. Esses números são problemas? São problemas? Sim ou não? E como é que a gente lida com problemas? Como é que nós resolvemos problemas? Como? Orando. Orar resolve o problema? Ajuda também, né? Mas olha só, primeira coisa que eu queria que vocês lessem comigo, são 2 versículos que estão lá na carta de Paulo aos Colossenses. Porque aqui está um pouco da motivação que vai nos levar a lidar bem com essas dificuldades. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Vamos ler? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então, nós estamos servindo a jovens e adolescentes. Eu já servi a jovens e adolescentes de uma maneira mais direta. Durante 7 anos eu fiz isso. Então, como vocês, eu sou conhecedor das dificuldades, dos conflitos, que tanto nós que servimos enfrentamos, quanto eles, que são servidos por nós, enfrentam também. É verdade que, da época em que eu servi, ali início dos anos 90, até durante essa década, dessa década de 90 para a década que nós estamos vivendo hoje, muita coisa mudou. Há muita diferença. A tecnologia, sem dúvida, ela avançou assustadoramente. Naquela época, para nós termos acesso a certas coisas da internet, não era com tanta facilidade assim, não. Os aparelhos, os telefones que nós usávamos naquela época, não tinham acesso a isso ainda. Mas hoje, nós temos aqui, como se diz, o mundo na nossa mão. O que nós quisermos acessar, quer sejam coisas positivas ou que sejam coisas negativas, nós vamos acessar. A tecnologia em si, ela não representa o mal. Ela não é o problema. O problema é a maneira como nós nos relacionamos com ela.
o pecado ele está posto diante de nós, todos os dias. Mas compete a nós dominá-lo. Compete a nós ter domínio sobre ele. Certo? Esses números que foram mostrados aí, eles têm uma forte influência das mídias. Isso não resta dúvida. Nós não somos crianças, nós não temos as nossas faculdades mentais, vamos dizer assim, não exercitadas a tal ponto que a gente não tenha a compreensão disso. Nós já temos um certo entendimento e compreensão das coisas. Hoje de manhã eu vi uma matéria, eu publiquei aí no grupo dos jovens, deixa eu ler, nem todos vocês viram não, mas deixa eu ver aqui. Diz assim: adolescentes, internet e depressão é o tema. E diz que quanto mais ligado, pior. As meninas são mais propensas à pressão estética enfatizada nas redes sociais. Mas o risco de depressão é uma realidade em ambos os gêneros. Qual é a influência que a mídia tem que pode nos tornar depressivos? Quem poderia dizer alguma coisa do tipo aí? Por quê? Qual é a influência na mídia? O que a mídia pode fazer comigo que pode me tornar depressivo? Criar padrões. Vocês concordam? Essa é a razão maior? O que mais? Eu concordo, isso é apenas um item dessas coisas que podem nos tornar pessoas depressivas por conta do mau uso das mídias, das redes sociais, etc, etc, certo? Mas eu diria que o mal maior que ela nos causa é quando nós desperdiçamos tempo com elas, quando deveríamos estar usando esse tempo em contato com a nossa razão maior de ser, que é Deus. Porque assim, qualquer pessoa ela está passiva de ser depressiva. Qualquer pessoa ela está passiva de ter um distúrbio depressivo e de ansiedade, seja do que for, do gênero. Qualquer pessoa está passiva disso, certo? A ansiedade, ela, eu diria assim, ela faz parte do viver humano. Tanto é que o Senhor nos adverte, nos encoraja na palavra a levar aquelas coisas que nos deixam ansiosos para Ele. A ansiedade, ela pode culminar com uma depressão profunda, porque são coisas que vão avançando. Você é ansioso, você não se contém, aquela ansiedade vai lhe consumindo, daqui a pouco se torna uma angústia na sua vida, daqui a pouco você está mergulhado numa depressão profunda. Mas voltando para o que eu estava falando, o que esses números representam, eles são problemas para a igreja, eles são problemas para quem serve com os jovens, eles são problemas para quem serve com os adolescentes. Tudo isso foi causado por algo que aconteceu e que nós conhecemos na história. Quando o homem, ele optou por não depender de Deus, ele tornou-se independente, passou a viver segundo os seus conhecimentos, isso trouxe para o homem uma séria consequência. É essa independência que causa tudo isso. Ou seja, lá no jardim do Éden, quando Deus queria que o homem comesse da árvore da vida, em outras palavras, o que Deus desejava era que o homem estivesse encabeçado nele. Porque aí ele ia ser o supridor, ele ia ser o manentedor desse homem. Mas quando o homem faz opção por se tornar independente, em outras palavras, ele não quer ser encabeçado em Deus. Aí onde estão todos os problemas. Queria que vocês lessem comigo Efésios. Abre a sua Bíblia em Efésios. Capítulo 1, a partir do versículo 18, eu vou lendo para vocês, tá?
Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Claro, está falando aqui de Deus mesmo, do Senhor. Nele está concentrado, irmãos, todo o poder. Você quer poder para quê? Você quer poder para se libertar dos pecados? Nele está esse poder. Você quer poder para se libertar dos seus vícios? Esse poder está nele. Nós não temos esse poder em nós mesmos. Nenhum de nós, por si só, consegue se libertar dos vícios. Consegue se libertar das coisas que nos escravizam. Nenhum de nós conseguimos. O fato é que nós começamos a experimentar essa libertação no dia em que cremos, porque daquele dia para trás nós éramos escravos de um monte de coisas, mas nós estamos nesse processo de libertação. Quanto mais se usar esse poder que está em Deus, mais nós vamos nos libertar das coisas que nos aprisionam, dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos. Vou provar para vocês. Chegar atrasado nas reuniões é algo bom ou é um mau hábito? Mau hábito, vocês concordam comigo? Muitos de nós recebemos aquela tabelinha. Vocês sabem da tabelinha que eu estou falando, né? Chegar da leitura, de chegar 15 minutos antes nas reuniões. Muitos irmãos estão conseguindo vencer esse mau hábito. Como que ele está conseguindo vencer esse mau hábito? Chegando antes do horário, mas tem algo mais que o está motivando a fazer isso. É o contato dele com a palavra. É a relação dele com Deus. Me dê aqui, Felipe, por favor. É a relação dele com Deus. Ninguém muda. Vou dizer para vocês, prestem atenção no que eu vou dizer. Ninguém muda sozinho. Nenhum de nós tem a capacidade de mudar um ao outro. Nós não temos a capacidade de mudar nem a nós mesmos. Só Deus pode nos mudar. E como é que nós vamos ser transformados? Por meio do contato com Ele. Então, o que Paulo está falando aqui nessa carta aos Efésios? Ele está mostrando que esse poder, que essa grandeza, que ele diz a suprema grandeza do seu poder, essa força está nele. Nele quem? Está em Cristo Jesus. Vamos ler o versículo 20. Leiam comigo, por favor, agora. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. O que foi que ele exerceu em Cristo, que produziu ressurreição e que fez com que ele se assentasse nesses lugares? O que foi? O poder. O poder. Eu queria chamar a atenção de vocês, irmãos, para essa palavra poder. Hoje, no meio do cristianismo, muito se propaga e fala de poder. Essa semana eu estava vendo um vídeo, é um vídeo de 14 minutos, se eu não me engano, não é 14, era 19. Mas o tempo todo eu queria entender onde naquele vídeo se encaixa o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele foi nos concedido para que haja transformação, para que haja libertação, para que haja edificação. É para isso que o poder de Deus foi nos dado. Para que sejamos resgatados da morte. E aquele vídeo estava lá. Tinha um pastor lá, e que ele, segurado por dois, ele ia rindo o tempo todo, e aí ele chegava e tocava numa pessoa, e aquela pessoa se jogava no chão. E havia casos dele tocar numa fila, esse tocava nesse, esse tocava naquele, aí caía efeito dominó, eles iam se atirando no chão. Outro, ele fazia assim. Aí eu soprava aqui, e ele começava a soprar do lado de lá para cá. Quando menos espera, ele caía. Então, para eles ali estava sendo manifestado o poder de Deus. Agora eu pergunto, que poder é esse? Que edificação, que libertação, que salvação tem nessa manifestação de tipo de poder? Me explique, eu preciso entender. Agora,
Alguém que se converte ao Senhor. Alguém que tem uma vida em que a vida dele é cheia de pecados, de atos pecaminosos, e que essa pessoa se converte e ele muda. Isso é o poder de Deus. O poder de Deus é para transformar, mudar vidas. Então, o que Paulo está dizendo é que esse poder está agora em Cristo. Versículo 21 diz: acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, todo poder, irmãos, do universo está concentrado em Cristo Jesus. Agora, nós precisamos desfrutar desse versículo seguinte. O que é que ele diz? E pôs todas as coisas debaixo dos... Só até aí. E pôs todos os problemas debaixo dos pés. E pôs todos esses fatos negativos que nós vimos aqui nesses slides debaixo dos pés. E pôs toda a tendência a consumir drogas, a consumir bebidas alcoólicas, a praticar sexos antes do casamento. Tudo isso foi colocado debaixo dos pés. Então, se nós queremos estar livres, se nós queremos que os nossos jovens e adolescentes estejam livres disso, precisamos fazer o quê? Levá-los a ser encabeçados em Cristo Jesus. Olha, irmãos, ontem eu vi aqui, eu fiquei maravilhado. Ora estava naquela reunião ali, ora estava nessa reunião daqui. Eu vi uma coisa, estava comentando com o Chico e com o Jobs. Graças a Deus. Porque o que nós estamos vendo hoje, por meio desses aperfeiçoamentos, por meio da condução desses aperfeiçoamentos, é que está começando a haver iniciativas. Pelo testemunho de vocês, nós vemos, determinada localidade, os irmãos estão fazendo isso. Outra localidade, os irmãos estão fazendo aquilo. Então, a iniciativa é algo que foi semeada no meio de vocês e que agora está começando a produzir os frutos. Ontem e hoje, nós vimos muita informação técnica, nós vimos muita orientação para que a gente mude, elas são necessárias. Nós, ao gerirmos, ao termos a gestão na igreja, e é necessário gestão, não veja isso como sendo coisa do outro mundo. Nós precisamos administrar bem aquilo que Deus nos confiou. Então, os serviços precisam ser bem administrados. Mas esses serviços serem bem administrados, se nós focarmos apenas no que nós sabemos fazer, nas nossas habilidades, vão produzir resultados? Vão, até vão, Diego. Mas esses resultados vão ser passageiros. Mas os resultados que forem produzidos por meio de uma administração, de uma gestão encabeçada em Cristo Jesus, vai produzir resultados eternos. Porque vai ser resultado desse poder que emana e que sai de Deus por meio da igreja para nós. A igreja tem poder? Tem. Ela tem poder se ela estiver encabeçada em Cristo Jesus. O seu serviço de jovens, o seu serviço aos jovens, o seu serviço adolescente, ele pode ter poder? Pode, se você também estiver encabeçado em Cristo Jesus. Se você, como líder do serviço, se encabeçar em Cristo Jesus, deixar Cristo lhe encabeçar, pode ter certeza de uma coisa: aqueles que você está servindo também vão andar no mesmo caminho. Porque de você vai emanar poder. A vida vai fluir por seu intermédio. Irmãos, e onde há vida, a morte é subjugada. Em julho desse ano, essa mesma pesquisa foi feita com jovens e adolescentes lá no Sul. E teve um dado que não foi apresentado aqui, mas que eu vou mostrar para vocês. A relação desses jovens e adolescentes com a palavra, em que resultava? Olha só, os dados de jovens envolvidos com bebidas, com drogas, com sexo, eles sempre têm a tendência a crescerem naqueles que não têm contato com a palavra. Quando foi apresentado outro dado daqueles jovens que tinham relação com a palavra,
que oravam, que liam os livros, que liam a Bíblia, esses índices de sexo antes do casamento, de bebida, de droga, eles encurtavam, eles eram suprimidos. O que isso quer dizer? Que quanto mais nós levarmos os nossos jovens a ter uma relação com a palavra de Deus, a tendência desses problemas, dessa dificuldade que nós vimos é reduzirem. Por que é que o jovem, ele busca essas coisas? Porque ele não tem a relação com Deus. E como nós fomos criados, irmãos, para ter prazer, a vida toda a gente quer ter prazer. Só que quando nós não temos prazer em Deus, nós vamos buscar prazer em outras coisas. Isso não é de se ignorar e achar que isso é coisa do outro mundo, é nossa. Porque Deus nos criou assim. Só que Deus, ao criar o homem, criou um jardim que o nome dele denota prazer. Então era nesse lugar que o homem deveria estar. Resumindo, se nós temos uma relação com Deus, nós vamos ter o prazer adequado. Nós vamos ter a alegria adequada. Se nós levarmos os nossos jovens e adolescentes para ter prazer com Deus, irmãos, certamente eles também vão ter a alegria adequada. Eles não vão querer saber disso. Tem jovens que conseguem, aí você vai dizer, é verdade. Tem jovens que conseguem e jovens que não conseguem. E os que não conseguem, o que você deve fazer? Tenha paciência com eles. Estávamos tendo comunhão, eu, Evilásio, tomando café, e Tito. Nós precisamos exercitar mais algo chamado empatia. Você sabe o que é empatia? O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro, certo? Eu li um versículo ontem que eu fiquei impressionado com esse versículo. Só para ter uma base aqui para o que eu vou dizer, eu quero ler para vocês esse versículo. É Tiago 5,9. Diz assim: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Tiago 5,9. Irmãos, vou ler de novo. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Naturalmente falando, nós temos a tendência de julgar. O que é julgar alguém? É você avaliar ele por um comportamento, por uma atitude e determinar uma sentença para ele. Todos temos um pouco de juiz, todos nós sem exceção. Certo? Agora nós precisamos saber de uma coisa. Se eu sou alguém que julgo e sentencio alguém, eu tenho que estar preparado para essa mesma coisa de Deus para comigo. Então, o que é ter empatia? É você se colocar no lado da outra pessoa. Aquela pessoa que você vai julgar, por exemplo, exercita fazer o seguinte: exercita se colocar no lugar dela. E você diz assim: o que eu gostaria de receber nessa hora? Uma sentença que me condenasse ou misericórdia que me motivasse e encorajasse? Os irmãos estão entendendo? Jovens é trabalhoso. Tem um monte de jovens aqui que já faz anos que eu lido e que conheço e que sirvo com eles. Alguns ainda eram criança e eram trabalhosos. Sabiam que essa turminha que está vindo aqui para frente falar, vez por outra que vem para cá, sabia que eles davam nó em pingo d'água? Entende? Eram trabalhosos. Agora eu pergunto, ao olhar para eles hoje, eles dão nó em pingo d'água mais? Pode até darem um pouquinho de trabalho ainda. Eles desatam, né? Vocês viram que foi desatado ontem. Mas olha só, eles são um exemplo de quando a gente exerce misericórdia, compaixão, paciência. Então aquele jovem, aquele adolescente, que talvez esteja até enquadrado nesses números que vocês viram aí, tenha paciência com ele. Entende? Ora ao Senhor por ele, ajude-o, ele vai mudar. Mas ele vai mudar não é porque você quer que ele mude, mas é porque Deus tem o poder de mudar. E se você estiver encabeçado em Cristo Jesus,
você vai conseguir atraí-lo também a ser encabeçado em Cristo Jesus. Então, não dê ênfase a coisas negativas. Esses números foram nos mostrados para que a gente fique atento e alerta. Não precisa agora você voltar para a sua localidade, porque o que foi mostrado de positivo aqui é bem maior do que o que foi mostrado de negativo. Então, dê ênfase no positivo, para encorajar, para motivar. Esse índice aqui do livro na minha mão, por exemplo, apenas 35% dos jovens, eles têm o livro na minha mão. 65% não têm. Então, é de se esperar que haja esses números negativos também. Porque a relação com a palavra, ela não é tão forte, não é tão acentuada. Isso diz respeito para mim e para você também. Tem dias, tem semanas, eu arrisco dizer até meses, que a gente não tem relação com a palavra de Deus. Nós só pegamos na Bíblia para levar para a reunião. Mas quando chegamos em casa, ela vai para o lugar dela e lá ela fica até o próximo fim de semana. Então, como é que nós nos sentimos diante de uma relação dessa? A gente não fica debilitado? Fica sim, nós ficamos debilitados, ficamos desanimados. Vez por outra vem uma onda um pouco mais forte, bate na gente, a gente balança, mas não cai. Agora, imagine só se a nossa relação com a palavra de Deus, ela for diária. Se dia a dia nós oramos ao Senhor, se dia a dia nós lemos a palavra, nós vamos estar fortalecidos. E nós não vamos ter problemas com quedas ou desânimos. E aqueles que estiverem ao nosso redor, eles vão receber os benefícios desse nosso contato com Deus. Não sei se vocês escolheram servir aos jovens. Não sei se foi uma escolha de vocês. Mas eu quero crer que não foi uma escolha de vocês. Foi Deus que escolheu. E embora você, em determinado tempo, você tenha decidido ter se apresentado, você pensa que voluntariamente você se apresentou para servir a Deus. Não, eu fui voluntariamente. Os irmãos viviam convidando, mas eu nunca fui. Agora, voluntariamente eu fui. Você pensa que foi voluntário. Mas deixa eu dizer para você, foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu. Então, se Deus lhe escolheu, você precisa agora deixar que Deus lhe use, para que você possa ajudar jovens e adolescentes. Servir a Deus, irmãos, não é uma coisa tão simples. Também não é uma coisa tão complexa. Só tem uma coisa. Você vai servir a Deus, esteja pronto para uma coisa, para o trabalhar de Deus na sua vida. Ele vai trabalhar. E Ele vai tirar de mim e de você coisas que nós gostamos, coisas que nós amamos. Ele vai tirar da nossa vida coisas que vão doer até, que vão causar dor. Ele vai trabalhar na nossa vida de tal maneira que vai ter dias que você até vai chorar diante daquilo que você está vivendo. Mas você precisa saber de uma coisa: aquilo que está causando dor e sofrimento vai produzir uma obra belíssima. Então, esses jovens também estão dentro do mesmo princípio. Os jovens e adolescentes estão dentro do mesmo princípio. Aqueles que parecem mais trabalhosos, aquele que você já desistiu dele, saiba de uma coisa: Deus não desistiu. E seja falso todo homem, mentiroso todo homem, e verdadeiro Deus. Então, quando ele diz que ele começou uma obra e ele vai terminar, ele se responsabiliza em concluir. Ele não é como nós somos diante dessa pesquisa que fizemos, que a gente começa algo e não termina, e tem dificuldade de terminar. Deus começou uma obra e Ele vai terminar essa obra, tanto em mim quanto nesses jovens. Bom, nós precisamos encorajar os nossos jovens a lerem a Bíblia. Até mesmo eu diria, nós precisamos criar meios. Porque encorajar é uma coisa, eu venho aqui, falo, encorajo vocês, mas quando vocês forem embora, pode ser que vocês não façam. Mas se de repente nós viemos para essa comunhão desses 2 dias, e nós criamos meios, criamos grupo de leitura, criamos um momento de oração, de tal hora nós vamos nos reunir para orar, de tal hora nós vamos nos reunir para ler, então eu estou dando a opção, estou estimulando a praticar aquilo. Então, nas igrejas, irmãos, não tenham medo de criar.
Inovem. Criem maneiras de levá-los a orar, criem maneiras de levá-los a ler a Bíblia, criem maneiras de levá-los a ler os livros. Olha, vai ter, sábado, de 6 horas da manhã, vai ter a caminhada da leitura. Então inventa uma trilha, vai para a praia, vai subir um morro, alguma coisa do tipo. Mas são coisas que os jovens gostam de fazer. E aproveita aquele momento. Vamos ler um livro, vamos ler o alimento diário, vamos orar. Quando chegar lá naquele pico, vamos parar, fazer uma roda e vamos orar. Mas que sejam algo que promovam levá-los de volta ao encabeçamento em Cristo Jesus. Saiam do quadrado. O que é sair do quadrado? Não se limitem apenas às reuniões dentro de 4 paredes. Toda sexta-feira, ou toda quinta, ou toda segunda, ou toda terça tem a reunião. Não! Exercite colocar sua mente no Espírito e Deus vai lhe dar N opções. Bom, queria concluir essa parte aqui. Nessas reuniões que eu estava participando lá e aqui, eu observei uma coisa, que o reflexo está aqui. Aqui foi colocado esses papeizinhos azuis aqui, que são as expectativas de vocês. Isso foi feito agora, né? Foi assim? E aqui está relatada as experiências positivas. Os serviços de jovens precisam estar alinhados para um propósito, um objetivo definido. Nós temos recebido orientações de como servir, mas isso não é suficiente. Nós podemos passar 100 anos falando de como servir. Mas se esse servir não for para cumprir um determinado propósito, de nada está adiantando. Sabia disso? Então, as expectativas. Quais são as expectativas? Vou ler aqui para vocês. Uma delas, melhorar o planejamento. Isso é bom? É. Outra, avançar. Uma forma de incluir mais irmãos no serviço de jovens e adolescentes. Mais jovens compartilhando nas reuniões. Receber ajuda e encorajamento para desenvolver o serviço com excelência. Produzir jovens fortes com espírito ativo. Que possamos crescer mais, como foi no passado, ou como foi passado aqui. Despertar, fortalecimento e perseverança. Continuar inovando no serviço de jovens, ser ajudado e encorajada. Que o Senhor venha. Que os jovens orem, que os jovens desfrutem, aprender como servir melhor. Me diga uma coisa, está faltando alguma coisa aqui? O que vocês acham que está faltando? Vou ler agora a experiência. Experiência positiva. Fortalecimento da amizade. Isso é bom numa igreja? Excelente. Frutos. Geral, que frutos são esses? O envolvimento dos jovens nos serviços da igreja, positivo. Muitos jovens restaurados, ótimo. Jovens operantes, excelente. Jovens mais abertos, muito bom. Secretaria de serviços com os jovens servindo, bom. Salvação em todos os sentidos, excelente. Ganhei muito com o encorajamento de levar os jovens para a conferência. Frutos de vida, que os jovens consigam ir para a conferência, ser salvo pelo Senhor. O que está faltando aqui? Cabeçamento, leitura da Bíblia. Eu coloquei um asterisco aqui, porque foi o único papelete que eu vi de alguém que pode ser que ele esteja vendo o seu principal objetivo nesse serviço. Sabe o que está escrito aqui? Frutos mais jovens reunindo. Então, nós temos um papel, é ganhar pessoas, é levar jovens à salvação. Eu não sei se foi ali, ou se foi aqui, eu acho que foi lá. Eu vi o relato de uma irmã, ou foi de um irmão, falando que nas reuniões, os jovens eles são encorajados a levar convidados, levar adolescentes, levar jovens para a reunião. Eu não sei quem foi. Foi em Macaíba, isso não? Serra do Mel.
Isso, irmãos, é estar alinhado com esse propósito. O apóstolo Paulo, nós estamos vendo esses dias, que eu queria ler com vocês Gálatas, por favor. Estou já quase concluindo, tá? Eu sei que vocês estão cansados, mas é importante isso daqui. Gálatas 1, versículo 15 diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Pronto. Aqui descreve a condição dessa pessoa. O que ele está dizendo? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele foi chamado. Né? E esse chamamento veio mediante a graça. Só que quando ele diz pela graça, aqui tem uma vírgula. E ele começa a explicar a partir de então a razão desse chamamento. Por que ele foi chamado? Aí ele diz: aprouve revelar seu Filho em mim. Então, o apóstolo Paulo, ele compreendeu nas suas visões que o que Deus queria dele era que ele manifestasse na sua pessoa o seu Filho. Amém? Irmãos, essa é a nossa razão maior de existir. É manifestar o Filho de Deus em nós. Os jovens que estão sobre nossas responsabilidades, nós temos que ter por alvo isso. Que eles também manifestem o Filho de Deus. Para quê? Para que outros vejam e outros creiam. Então, a nossa razão maior, o nosso alvo, precisa ser ganhar pessoas. Não é para ter uma igreja cheia, repleta de pessoas, ter número não. Não é para que os nossos locais de reuniões sejam cheios não, isso é uma consequência. Mas é para que mais pessoas sejam salvas do fogo do inferno. Quantos amigos seus, quantos colegas seus talvez já não tenham partido dessa sem ter recebido a salvação? Quantos conhecidos, parentes e amigos nossos viveram por anos do nosso lado e nós nunca pregamos o Evangelho para eles? E eles morreram sem crer no Senhor. E essas pessoas já estão condenadas à perdição eterna. Todas as semanas nós temos reuniões de jovens. Todas as semanas nós temos reuniões de adolescentes. Nós precisamos perceber uma coisa: o nosso alvo é ganhar pessoas para Jesus. Amém? Você pode ter o melhor serviço, todos os meses você faz o melhor planejamento, tudo funciona direitinho, ponto nos is, vírgula onde deve ter, os irmãos desfrutam, pulam que é uma beleza, os serviços não têm falha, não tem defeito, mas entra ano e sai ano e não ganha uma pessoa sequer. De que está adiantando isso? De nada adianta. O nosso alvo, irmãos, é ganhar pessoas para Jesus. Temos que ter um alvo. O apóstolo Paulo, ele diz, eu não vou ler, porque eu não tenho muito tempo mais, eu vou ler sim, eu quero ler 1 Coríntios 9 com vocês. O apóstolo Paulo, ele vivia com propósito, ele tinha um objetivo. A partir do versículo 16, ele diz assim, prestem atenção: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Irmão, você sabe por que nós temos jovens com problemas? Sabe por que nós temos problemas no nosso serviço? Porque nós vivemos focados na coisa errada. Paulo tinha problema? Tinha. Mas os problemas que o apóstolo Paulo e outros enfrentavam eram exatamente porque eles anunciavam o Evangelho. Era mais no sentido de oposição, mas não era que ele tinha problema na vida da alma dele. Não era. As dificuldades que nós enfrentamos porque são problemas na nossa vida da alma. E sabe por que isso acontece? Porque a nossa vida da alma está ocupada com a coisa errada. Se nós levarmos os nossos jovens a pregar o Evangelho, a estar empenhado em toda semana trazer um convidado para a reunião, irmão, você vai ver, a vida dele vai mudar. Ele vai se alegrar porque ele conseguiu levar um colega à salvação. Imagina se todo mês
sei lá, ele ganha alguém, ele vai se tornar um jovem super alegre. Ele não vai ter interesse, disposição para estar buscando coisas negativas. Não vai ter, Maria Nailda. Irmão, eu não estou falando, de história, de fábula, de história de carochinha, não. Isso são fatos reais. Você conhece jovens que são assim. E sabe como é a vida deles. Então o apóstolo Paulo ele diz, porque prega, sobre mim pesa essa responsabilidade. Se faço de livre vontade, tenho um galardão. Mas se constrangido, é então o quê? A responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Não é reunião de casais constantes que vai salvar casamento. Não é reunião de jovens toda semana que vai salvar jovens. O que vai salvar jovens é eles viverem para o propósito qual foram chamados, que é anunciar o Evangelho, que é ganhar pessoas. As próprias reuniões de jovens, você reclama, irmãos, a reunião está tão enfadonha, estão tudo desanimado, não tem motivação para estar naquela reunião. Claro, não estou generalizando, tem reuniões que são excelentes, mas no geral, se eles perceberem que o alvo deles é ganhar pessoas, e eles levarem pessoas, essas pessoas forem ganhas, irmãos, as reuniões vão tomar outra configuração. Quão alegre vão ser as reuniões. Então o apóstolo Paulo diz, nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Hoje eu tenho uma coisa comigo. Quem tem vivido comigo sabe. Toda reunião para mim é uma oportunidade para pregar o Evangelho. Então, havia um conceito. Não, as denominações para crer tem que levantar a mão, tem que fazer apelo. Bom, se as pessoas que estão no mundo têm esse conceito, vamos nos valer desse conceito. Se elas estão em nosso meio, faça apelo. Peça para ela levantar a mão. Se levantar a mão para ela vai representar receber a salvação, o que importa é a fé que ela está tendo por esse ato. Então se valha disso e conduza a salvação. Então, irmãos, todas as reuniões são oportunidades para nós pregarmos o Evangelho. Todas as reuniões de jovens e adolescentes precisam ter convidados. Então, concluindo, o apóstolo Paulo diz, versículo 26, ele diz assim, assim como também eu, versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós porém incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Não era uma coisa alheia, mas ele tinha um objetivo. O objetivo de Paulo, irmãos, era anunciar o Evangelho. O nosso alvo, está ali, é o progresso do Evangelho. Então, tudo que nós fizermos na igreja, tudo que for feito no serviço de jovens, tudo que for feito no serviço de adolescente, precisa ser focado nisso, avanço do Evangelho. E avanço do Evangelho, entendas, ganhar pessoas, salvar pessoas. Mais uma vez eu vou dizer, não é ganhar para ter um local entupido de pessoas, não, mas é conduzir pessoas à salvação, é livrá-las da perdição eterna. Amém? Então que as nossas reuniões, ela tenha esse objetivo. Último versículo, 2 Timóteo, que eu quero ler com vocês. 2 Timóteo capítulo 4. Servindo ao Senhor, a gente encontra muitas adversidades. São pessoas que não compreendem o que fazemos. São pessoas que, por maldade ou não, fazem comentários que nos desencorajam, que nos desanimam. Nós não sabemos a intenção. Às vezes são determinados comentários, mas para a gente aquilo atua de uma maneira muito forte, de forma negativa. Mas também é o trabalhar de Deus na nossa pessoa. Mas o que nós fazemos, nós precisamos cumprir de maneira alegre, feliz. 2 Timóteo capítulo 4, versículos
2 ao 5, diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. E 5, esse versículo é para nós, tá? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um, leiam o último parte comigo, cumpre cabalmente o teu ministério. Pode ser que hoje você esteja exercitando o dom de cuidar de jovens e adolescentes. Mas Deus não espera, há uma expectativa no coração de Deus, que isso apenas não seja um mero exercício do dom. Mas que por meio desse exercício, isso se torne um ministério para você. E um ministério, irmãos, é muito mais profundo do que meramente só um serviço. Um ministério é algo que Deus trabalha na nossa pessoa de uma maneira que ela se torna parte da nossa pessoa. Quando você respira, quando você pensa, e se pudéssemos ver aquele balãozinho com os pensamentos, se é ministério seria jovens e adolescentes. Quando você suspira, aquele suspiro é jovens e adolescentes. Quando você sonha, naquele balãozinho dos seus sonhos, estão os jovens e os adolescentes. Ou seja, de maneira que você vive em função disso. Nós temos, irmãos, várias ocupações. E são ocupações mesmo. Secularmente falando, nós trabalhamos, desenvolvemos algumas coisas. Mas nós precisamos estar percebidos de uma coisa: isso não é a principal atividade da nossa vida. Isso aí não é nem secundário, é já lá para trás mesmo. A principal função da nossa vida são as pessoas que Deus nos confiou. Essa sim a gente deve viver em função disso. Nosso trabalho não pode ser impedimento. Deixe Deus ganhar o seu coração. Se você deixar Deus ganhar o seu coração, por seu intermédio, Ele vai ganhar outros. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Tu tens usado de tanta misericórdia conosco. Nós, ao olhar para trás, nós vemos quem nós éramos. Ó, quanto trabalho nós demos para os irmãos. Ó, Senhor, quanto desânimo nós experimentamos. Mas o Senhor colocou alguém na nossa vida que foi perseverante. Alguém que insistiu. Quantas vezes, Senhor, nós até o criticamos por tanta insistência. Mas essa insistência era o teu amor por cada um de nós. Senhor, nos toma e nos enche, Senhor, de mansidão, Senhor, de perseverança, de amor para com o próximo. As virtudes que estão em Cristo Jesus, nos ajude a tomar posse, Senhor. Nós queremos também tê-las no nosso viver. Andar como Jesus andou. Falar o que Jesus falou. Senhor, proceder como Ele procedeu. Ó Senhor, nos ajude, Senhor. E que em tudo isso seja manifestado a Tua vida. Peço a Ti por cada um desses irmãos e irmãs que aqui se encontram. Senhor, eles têm sido usados por Ti para cuidar de jovens e adolescentes. Senhor, abençoa o serviço deles, Senhor. Abençoa a disposição. Senhor, o que Ele tem dado. Abençoa esse doar-se. Que o Senhor possa, por meio dele, ganhar outros. Mas também faça-os lembrar que o nosso objetivo maior, que o nosso propósito, Senhor, é salvar pessoas, é conduzir pessoas à salvação. Por isso, nessa manhã, nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.